Então, mais uma vez, eu quero dizer para os irmãos que eu me sinto muito honrado em ter a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar nesse lugar, nessa noite. Estou vendo aí que estão fazendo aniversário, e isso é muito bom. Tem aniversário aí de ministério, dos pastores estão chegando. Quero dizer para os pastores que estão aqui que eu me sinto muito honrado, em ter a oportunidade de dividir o altar com vocês. Eu quero também agradecer a Deus. Na realidade, eu estou com meu coração grato. Quando eu estive aqui, eu tive a oportunidade de pregar. Para mim foi uma bênção ter estado aqui. E eu não estava naquele dia com a minha esposa, minha namorada. Quero apresentar para a igreja minha esposa. Fica de pé para a igreja te conhecer. Essa é a minha namorada. Amém. Ela é uma bênção, ela tem sido aí minha fiel escudeira, tem estado junto comigo aí ao longo desses 29 anos de vida cristã. E, na realidade, nós temos aí de vida conjugal nada mais, nada menos do que 35 anos de casado, mais 6 anos de namoro. Então, nós estamos aí com 41 anos de relacionamento todos os dias. Todos os dias. E, gente, eu vou dizer para vocês com toda a liberdade, é muito bom voltar para casa. E só não é muito legal chegar em casa quando ela não está satisfeita, Quando ela está aborrecida, ela fica aborrecida mesmo. Mas chegar em casa e encontrá-la, para mim tem sido muito bom, é prazeroso. Eu me sinto muito grato a Deus por essa oportunidade que Deus tem me dado. Deus tem cuidado de mim de maneira sobrenatural. E a minha esposa tem sido um instrumento poderosíssimo na mão de Deus para me ajudar, sabe? Ela tem sido uma parceira, tem sido uma colaboradora nesse trabalho. E eu acredito que muito do que sou é porque ela tem somado junto comigo. Então, eu não posso deixar de falar isso. Eu não tive a oportunidade de fazer isso na vez passada, mas eu aproveito essa data aí para agradecer a Deus pela vida dela. Temos uma filha. Nossa filha está com 35 anos, já casada com o Leonardo, uma bênção também, um bom rapaz. Eu chamo ele de meu filho, e eles têm caminhado. Estamos aí já louvando ao Senhor pelo nosso primeiro netinho aí, que vai estar chegando por aí, e assim é motivo de muito louvor. Estou muito grato. Trago aí um abraço do pastor André. Estamos ali na Igreja Nova Vida do Alcântara, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. É isso que estamos fazendo ali, servindo ao Senhor e aos irmãos. E nesse período, queridos, agora de março, abril, nós temos pregado lá em Alcântara, falando sobre os milagres de Jesus. E eu quero, nessa noite, continuar nessa expectativa, falando sobre os milagres de Jesus. Porque sim, queridos, eu acredito que até os dias de hoje, o Senhor continua fazendo milagres. Quantos podem nessa noite, se sentem ousados para nessa noite dizer, eu creio nisso. Deus continua fazendo milagre. E olha, eu quero dizer para você que eu me considero um milagre do Senhor. E eu olho para a minha vida e vejo e percebo o quanto Deus tem sido bondoso, o quanto Deus tem cuidado de mim ao longo desses anos. E eu posso enumerar o número de intervenções do próprio Deus durante a minha vida, sabe, trazendo livramento, trazendo libertação, sabe, operando na minha vida, operando no meu coração, transformando o meu pensamento, renovando a minha mente. Então, eu quero dizer para vocês que se tem uma música, que eu quando canto, eu canto com muita alegria, eu canto com sabe, que vibra no meu coração, é aquela música que diz assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, no lado de Jesus.
Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Queridos, eu canto essa música com alegria, porque eu sei que eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Eu sou um milagre. E eu creio, queridos, se a gente, talvez você diga para mim hoje assim, pastor, eu paro para fazer esforço na minha mente e eu não consigo me lembrar de um milagre que o Senhor fez na minha vida. Eu quero te incentivar a lembrar do dia que você teve a oportunidade de ter esse encontro com Ele. Homem nenhum poderia ter feito o que Ele fez na tua vida. Ele te salvou, Ele te libertou, Ele mudou a sua história, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele te deu a paternidade, você agora é filho de Deus. Sabe, queridos, ninguém poderia ter feito isso. Então esse foi o maior milagre que o Senhor fez na tua vida. E por mais que você possa trabalhar, ou por mais que você possa dizer muito obrigado, nunca vai chegar à imensidão, ao tamanho ou à profundidade daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário por tua vida, por tua causa, por você. Porque Ele te ama, Ele entregou a vida dele. Sabe, queridos, não existe milagre maior do que esse. Mas você é um milagre que caminha aqui nas ruas do Jardim Catarina. Você é um milagre que caminha nas ruas de Laranjal. Você é um milagre que caminha nas ruas por onde você passa. Você é um milagre vivo. Você é um motivo de louvor. As pessoas, quando olham para você, eu creio, queridos, que elas encontram motivos para louvar a Deus, porque você é um motivo de Deus ser louvado. Sabe, queridos, a Bíblia está recheada de milagres que Jesus realizou. Mas eu quero enfatizar nessa noite. Sabe, eu quero trazer no teu coração essa verdade. Eu quero trazer no teu coração esse sentimento de motivação, em que você tenha como princípio e fundamento de que o maior milagre Deus já realizou na tua vida. O que nós vamos ler são relatos que contam aquilo que Jesus fez durante o tempo em que Ele caminhou sobre essa terra. E olha, todos esses milagres foram importantes em estar registrados. São importantes, porque esses milagres têm um propósito de te motivar, de te incentivar, de fazer você crer e acreditar de que é possível. Talvez você esteja com uma demanda na sua vida e que você diga não tem mais jeito, ou alguém diga não tem jeito. Pode ser que alguém disse a teu respeito um dia, para fulano não tem jeito. Eu ouvi isso antes da minha conversão. Eu me lembro que, após ter me convertido, conversando com a minha família, algumas pessoas falaram que eles apostaram que eu não duraria muito tempo. Eu quero dizer para você que alguém perdeu a aposta. E sinto muito. Porque a obra que Jesus fez na minha vida não foi uma obra para ficar parada no meio do caminho. E eu tenho plena consciência e convicção disso. Então, queridos, a proposta do meu coração é continuar caminhando firme diante do Senhor. E aquilo que eu quero trazer para você nessa noite é que você proponha no teu coração, independente das circunstâncias, caminhar firme diante do Senhor. Talvez você seja alguém que não está desde o primeiro ano na fundação da Igreja Nova Vida do Jardim Catarina. Talvez você chegou ontem, mas eu quero dizer para você que a palavra que é pregada nesse lugar, ela é para você, assim como é para aqueles que chegaram aqui há 27 anos atrás. A palavra de Deus para você é uma palavra clara, é uma palavra objetiva, é uma palavra verdadeira, que tem a proposta de motivar você até aquele grande dia. E o tema para essa mensagem que eu trago para você nessa noite é: viva por fé em Jesus. Viva por fé em Jesus. Abre a sua Bíblia junto comigo. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1. O que o texto nos diz? João, capítulo 9, a partir do versículo 1. No Novo Testamento, ele é o quarto evangelho. João, capítulo 9,
a partir do versículo 1. O texto nos diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no sangue de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissersão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, ou também não sabemos. Pergunta a ele, idade tem, falará por si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse, e não atendeis. Por que queres ouvir outra vez? Porventura queres também vos tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de se estranhar que vós não sabeis de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário,
Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: crê tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Amém? Até aqui, eu fiz questão de ler esse texto todo, para que você pudesse, junto comigo, ouvir esta história, este fato narrado, este fato que ficou registrado na palavra do Senhor, para que nós hoje pudéssemos ler e absorver essa informação. E, queridos, a minha oração é que, ao ler o texto, ao ver aquilo que Jesus realizou na vida deste homem, ao ouvir a narração dessa história, nós possamos ser motivados, e assim como esse homem, nos levantarmos e adorarmos ao Senhor Jesus, porque sim, Ele é digno de ser adorado. O que nós vemos nesse texto, querido, nada mais é do que a história de um rapaz que nasceu cego. Um homem que nasceu cego, um homem que tinha lá a sua família, um homem que provavelmente vivia as dificuldades que uma pessoa que tem a deficiência visual experimenta ao longo da sua vida, ao longo da sua história. O texto nos diz que ele era cego de nascença, então provavelmente ele dependia dos pais, dependia de pessoas, ele dependia da ajuda, dependia da compaixão, dependia do cuidado. Era um homem que precisava da ajuda de pessoas. Um homem com a sua realidade, não sabemos quais eram as motivações do seu coração, não sabemos como era o seu estado emocional, nós não sabemos, o texto não nos diz, não relata muito a respeito da história desse rapaz. Mas o texto nos diz que ele era cego. Mas o texto também nos diz que ele era mendigo, que ele dependia, ele vivia, tinha como ofício a mendigância. Então, queridos, vamos parar e pensar um pouquinho na história da vida desse homem. Todos os dias, saindo do lugar onde estava, sendo conduzido, carregado, alguém o ajudava, ou por algum motivo, pode ser que ele, por conhecer já o lugar por onde ele ia, onde ele ficava, ele já caminhava sozinho na sua dependência, dentro daquele que ele tinha como expectativa, e ali sentado, estendendo as mãos, ao ouvir o som de pessoas passando, estendendo as mãos, esperando receber de alguém alguma coisa que pudesse lhe ajudar ou lhe servir. Estou narrando aqui, em poucos minutos, um pouco, talvez 1%, das adversidades ou da dificuldade que este homem, um cego de nascença, não sabemos a sua idade. Eu confesso para você que eu teimo em olhar para esse texto e pensar nele um jovem, uma pessoa com uma idade não tão avançada. Porque quando a gente olha o texto, a gente percebe que a maneira como as pessoas se referem a este homem não é se referindo a um homem de idade. O texto não se refere a ele como um velho, mas a gente percebe que os pais falam: olha, ele tem idade para falar por si mesmo. Então, por que estavam perguntando aos seus pais? Eu quero entender, então, que ele tinha uma idade, aí não vou me arriscar na idade, mas quero entender que ele não era um homem de idade. Quem sabe, aí lá para os seus 20, seus 25, 30 anos, queridos, essa é uma consideração minha. Mas o texto vai nos revelar, o texto vai nos dizer que um belo dia, num dia qualquer, um dia na vida desse homem, um dia no momento da história desse homem, um dia esse homem está ali naquele lugar. E esse dia não é um dia qualquer.
Esse dia é um dia que está marcado na história. Esse dia é um dia que ia mudar a história desse homem. Esse dia é o dia que ia marcar a vida desse homem. Esse dia é o dia onde ele teria a oportunidade de ser curado da sua cegueira, de ser curado da sua limitação. Talvez você esteja aqui nessa noite, pode ser que você vai ouvir na transmissão. Eu quero dizer para você, queridos, que no calendário de Deus existe um dia específico. E esse dia no calendário de Deus pode ser hoje. No calendário de Deus pode ser o dia da mudança da tua história, da mudança da tua vida. Pode ser o dia em que Deus escolheu para marcar você, para marcar a sua família, para marcar a sua vizinhança, para marcar a sua história. Porque, queridos, a obra que Jesus fez na minha vida, ela não mudou somente a minha vida. A obra que Jesus fez na minha vida, ela mudou a história da minha casa. E eu posso dizer para você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque, queridos, a obra que o Senhor fez na tua vida é uma obra de transformação, que mudou não somente a tua história, mas a obra que Ele começou naquele dia. A palavra de Deus nos diz que Ele é aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para dar continuidade a ela. Então, querido, não olhe para você, não fique limitado no seu coração, não fique no teu coração com uma expectativa de até quando. Saiba, queridos, um dia, Deus vai mudar essa realidade na tua vida. O que você precisa fazer é continuar firme, caminhando, cabeça erguida, com ousadia. Está doendo? Chora. Diz para Ele que está doendo. Suas emoções não estão bem? Diz para Ele, Senhor, minhas emoções não estão bem. Está com dificuldade de caminhar, está percebendo que você está caminhando a passos trôpegos. Diz para Ele, Senhor, eu não estou bem, eu estou caminhando a passos trôpegos. Senhor, me ajuda. Queridos, nós podemos falar com o Senhor. E eu tenho teimado em dizer para as pessoas o seguinte, olha, quando você for falar com Deus, seja honesto. Seja honesto. Diga para Ele o que de fato está no teu coração. Porque às vezes nós teimamos em dizer para Deus aquilo que a gente acha que Ele precisa ouvir. Quando na realidade nós precisamos dizer para Ele como está aqui dentro. Como nós estamos. Se você está a ponto de desistir, queridos, seja ousado para dizer para Ele, Deus, eu estou a ponto de desistir. Me ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não sei por onde ir. Senhor, eu não sei como caminhar. Senhor, fala comigo. Sabe, queridos, naquele dia que ele estava naquele lugar, diz o texto que Jesus vinha andando. E ele não vinha sozinho. Jesus vinha junto com os seus discípulos. E eu imagino algumas pessoas caminhando com ele, conversando. Porque crente fala, né? Crente conversa pra caramba, né? Eu imagino as pessoas caminhando com Jesus e vinham trocando ideia, conversando, falando, e de repente o texto nos diz que Jesus olha e Jesus vê um homem cego de nascença. E eu acredito que não ficou só no olhar. Eu acredito que Jesus vem andando e Jesus olha para o cego e Jesus talvez muda o curso do caminho dele. Talvez ele estava indo para lá, ele olha para ali, vê o cego, ele muda o destino e começa a andar. E de repente os seus discípulos percebem que ele começou a andar por um outro lugar. Jesus olhou por um outro lugar. Jesus fez algo diferente, porque eles perguntam, mestre, quem pecou? Porque, queridos, há uma questão cultural aqui. Para esses homens, para os discípulos, a questão do sofrimento era uma questão de pecado, tinha relação com o pecado. A questão da cegueira era uma questão de pecado. Eu convido você
a ler junto comigo Êxodo capítulo 20, versículo 5. O texto vai dizer assim: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Então, queridos, naquele tempo muitos pensavam que a doença e o sofrimento eram mandados por Deus por castigo de algum pecado, e que esse castigo passava de pais para filhos. Então, quando eles se lembram daquilo que está na lei, e agora eles olham para um jovem, uma pessoa que está cega de nascença, essa pergunta vem à mente deles, e eles se expressam para Jesus: mestre, quem pecou? É uma pergunta que tem significado. Talvez para mim e para você seja uma pergunta absurda, mas para eles é uma pergunta que tem significado. Tem a ver com a cultura, tem a ver com a história, tem a ver com aquilo que eles creem, tem a ver com aquilo que está registrado ao longo do tempo na sua vida. Talvez algumas demandas, algumas dificuldades, alguns problemas, tem a ver com a tua história, tem a ver com o teu tempo, tem a ver com a demanda da sua vida. Mas, queridos, Deus é poderoso para mudar a tua história. Aliás, eu quero contar algo para você. Nós estávamos, nessa semana, lá na Igreja Nova Vida do Colubandê. Teve lá um congresso de missões. E tivemos a oportunidade de estar ali, junto com o bispo Josué. E ali ele contava, ele falava a respeito de missões, trazia algumas informações. E num determinado momento, o bispo Josué, ele contou, ele relatou um fato que ele experimentou lá na sua cidade, não sei se Bahia ou Minas Gerais, o sertão onde eles estão trabalhando, onde eles estão com um projeto, é ali nos Minas, sertão de Minas e Bahia. Então ele contou que durante a sua caminhada, a sua trajetória pastoral, ele decidiu pregar para um grupo de ciganos. E ele começou a conhecer a história do cigano. Eu não vou aqui me delongar na história, mas ele começou a contar a história que ele ia para esse acampamento de ciganos, e ali ele falava de Jesus para essas pessoas. E num determinado tempo, essas pessoas, alguns visitaram a igreja, outros deixaram de ir na igreja, e por algum tempo ele não viu aquelas pessoas. Mas passado-se o tempo, ele encontrou uma das pessoas que era parente, não sei, talvez, acho que era filho de uma pessoa que era o líder desse acampamento de ciganos. E ele contou que eles têm como princípio, o cigano, eles têm a questão da honra, né? Se alguém lhe faz algum dano, eles têm o direito, por causa da tradição deles, de vingar, sabe, aquela desonra que eles sofreram. E alguém matou um dos seus filhos. E aí, como alguém matou um dos seus filhos, ele teria autoridade, autonomia, para ir a este homem que matou o seu filho, para também matar o filho dele, matar esse homem, e também a sua família. E o bispo Josué, conversando, ele falou que perguntou a essa pessoa, né, e aí, o que aconteceu? Ele falou: não, meu pai, ele desistiu de vingar, de fazer jus aquilo que era direito legal da nossa cultura, e nós não sabemos onde meu pai está, ele foi embora. Aí o bispo Josué perguntou: mas por que ele não cumpriu aquilo que era um direito dele? Aí ele falou assim: não, meu pai falou que Jesus não gosta. Gente, olha que tremendo. E ele, depois que falou isso, que ele usou a expressão Jesus não gosta, ele falou uma frase, que essa frase ficou na minha mente. A frase que ele falou foi assim: sim, queridos, Jesus muda a cultura de um homem. Jesus muda a cultura, queridos.
Jesus muda a história de uma pessoa. Jesus transforma o homem. Jesus faz uma obra tão poderosa no homem, que o homem deixa de ser quem ele é e passa a ser como a Bíblia diz lá em Tessalonicenses 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. Jesus transforma, queridos, Jesus muda. Jesus muda a história de um homem e Jesus mudou a história. Jesus mudou a vida deste cego. Os discípulos, por causa da tradição, não entenderam. E eles perguntaram ao Senhor. E a resposta que Jesus dá para eles é uma resposta simples. Ele diz assim: nem ele pecou, nem seus pais. Olha aqui Jesus quebrando com a cultura. Olha aqui Jesus quebrando com a tradição. Olha aqui Jesus mudando conceitos, querido. Porque sim, olha, assim como o Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, fala que o pecado seria visitado, sabe, nos filhos, o pecado dos pais, a mesma Bíblia, a mesma palavra, lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, queridos, a palavra de Deus nos diz do Antigo Testamento, e fica muito clara, que ninguém é castigado mais por causa do pecado dos seus pais. Percebe, queridos? Se num texto em Êxodo, o texto diz que o pecado vai ser visitado, os tempos se passam, e o mesmo Deus agora constrói uma história. Deus constrói uma história. E aí me faz lembrar, queridos, que algumas pessoas tinham um estilo de vida antes do encontro com Jesus. E depois que tem um encontro com Jesus, ele percebe que o estilo de vida que ele está vivendo não serve mais, não é mais adequado para ele. E aí ele abre mão desse estilo de vida. E agora ele vai viver segundo o que a palavra de Deus tem como resposta, tem como direção, tem como ensino, tem como orientação para a vida dele. Então, querido, não tenha medo e não se preocupe em mudar de decisões, em tomar novas ações. Se no passado você pensava de um jeito, não fique preocupado em manter a tradição e dizer não, eu não posso mudar. Não, querido. A obra que Jesus faz na tua vida é uma obra de transformação, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A obra que o Senhor faz é uma obra de mudança. Jesus encontra um homem agressivo, violento e outros adjetivos. E ele transforma esse homem num homem manso, num homem simples, num homem justo, num homem honesto. Essa é a obra que o Senhor faz. Sabe, queridos, eu acredito que a igreja está fazendo aniversário. E quando eu digo a igreja está fazendo aniversário, você está fazendo aniversário. E o presente é você que recebe. Há um presente. Há algo liberado da parte de Deus para você. É você quem precisa receber. É você quem toma a decisão de receber. Sabe por quê, queridos? Quando o texto nos diz que Jesus pega o lodo, passa saliva e põe nos olhos desse rapaz, dessa pessoa, Jesus também está mexendo na cultura daqueles que estão vendo o que está acontecendo. Porque o lodo, ele também era utilizado como algo medicinal, terapêutico. Quantas pessoas não já haviam
pega o lodo, feito uma lama, talvez não com saliva, mas quantas pessoas possam ter pego o lodo, passado nos olhos, e talvez só uma mudançazinha, mas quando Jesus faz isso, Jesus mostra que não são coisas que faz a obra, mas é o poder sobrenatural dele. Jesus opera na cultura daqueles homens. Sabe, queridos, Jesus opera na cultura daqueles homens. E eu quero afirmar para você. Eu creio, sabe, queridos, que nesse tempo há uma proposta no coração de Deus para mudar a tua história. Há uma proposta no coração de Deus para restaurar, quem sabe, a tua maneira de pensar. Sabe, para trazer mudança e transformação no jeito como você tem vivido até o dia de hoje. Quem sabe, queridos, o que Deus quer realizar na sua vida, mas você sabe o que Deus precisa mudar na tua vida. E pode ser que o encontro seja hoje. A cura do cego foi um sinal. E por meio desse sinal, Jesus mostra que Ele é a luz que traz a vida às pessoas. No versículo 5 aqui do capítulo 9, Jesus diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então veja, querido, é muito normal. Vamos imaginar. Um cego de nascença tem um encontro com Jesus. Na realidade foi Jesus que encontrou ele. Jesus passa lodo nos seus olhos, manda ele ir ao tanque, ele vai ao tanque, se lava e agora ele começa a ver. O normal seria as pessoas que conheciam esse cego, era começar a dar glória a Deus. O normal era as pessoas ficarem impactadas por aquilo que aconteceu na vida desse homem. O normal seriam as pessoas que fazem parte do seu ambiente, seus amigos, sua família, seria estar em festa, seria o normal. Mas, queridos, o que nós vemos a seguir, na realidade, são pessoas questionando o que aconteceu, como aconteceu e quem fez isso. O milagre não teve tanta importância assim, porque afinal, talvez o que esse homem poderia servir, ou que bem esse homem entraria no ambiente ou no lugar onde estava. Pode ser que na sua casa você não seja valorizado. Pode ser que na sua casa as pessoas não se importem. Talvez as pessoas façam você de chacota. Talvez as pessoas ironizam, dizendo para você, até meneando a cabeça: crente, fulano. Talvez as pessoas zombem: ih, rapaz, eu conheci fulano, isso aí é fogo de palha. Talvez as pessoas não deem crédito. Mas sabe o que eu quero dizer para você? A obra que Jesus fez, Ele fez e pronto. A obra que Jesus fez, Ele fez e pronto. Então, querido, não importa, não vem ao caso se as pessoas não dão a você o crédito que você acha que elas deveriam dar. O que importa é que Jesus fez uma obra na tua vida. E é isso que é válido. É isso que vai levar você para a salvação. É isso que vai levar você para a vida eterna. É isso que vai mudar a tua história. É isso que vai mudar a tua vida. É isso que vai fazer você caminhar de cabeça erguida. É a obra que Jesus fez na tua vida, querido. É a fé em Jesus que vai fazer você continuar caminhando firme. Porque o texto vai nos dizer mais à frente que aqueles que conheciam esse homem perguntavam: não é esse aquele que estava sentado no caminho? Outros diziam: não é ele, não parece com ele. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer que nem esse homem. Você é crente? Sou sim. Sou mesmo. Você é da igreja? Sou mesmo. Eu conheci Jesus e você não tem ideia do que Jesus fez na minha vida.
Porque, queridos, enquanto as pessoas ficaram se questionando, este rapaz, este homem, ele começou a dizer, sou eu sim, sou eu. As pessoas não acreditavam, as pessoas não estavam entendendo, mas ele afirmava, sou eu. Talvez alguém diga, eu conheço Maria, eu conheço Marcelo, eu sei o que ele fez ontem, eu sei o que ele está fazendo. Querido, toma posição com o Senhor Jesus Cristo e não dê ouvido ao que dizem a teu respeito. Mas tome uma posição com Jesus e aceite a obra que Ele realizou na tua vida. E viva por fé no nome de Jesus. E experimente essa caminhada em ousadia no nome de Jesus. Porque é isso que vai dar, sabe, destino. É isso que vai dar um norte para você. Se os seus amigos, seus vizinhos não acreditaram, aqueles que conheciam a lei também não deram crédito. E ficavam perguntando como isso aconteceu, como isso aconteceu. E eu acredito que esse rapaz, no final, ele ficou chateado. No final, ele ficou aborrecido. Porque todo mundo perguntava a mesma coisa. E ele está afirmando que Deus fez, que Deus fez, que Deus fez. Mas as pessoas continuam perguntando a mesma coisa. E aí, no final, o que a gente vê é esse jovem dando um testemunho. E esse jovem, sabe, queridos, eu olho para o texto, no versículo 32, aliás, no versículo 30, ele não dá caso aos fariseus, eu estou pulando o texto, ele não dá caso aos fariseus, não dá caso aos judeus, ele não dá caso aos seus pais, mas ele dá uma resposta. E eu acredito que essa resposta que esse homem dá, é um testemunho poderoso da obra que ele experimentou. Olha a resposta que ele dá no versículo 30. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ele afirma, ainda não conhecendo a Jesus, ainda não tendo a experiência no seu coração, o que esse homem tem é a experiência do milagre. Porque ele era cego e agora ele vê, e ninguém rouba isso dele, e ninguém tira isso dele. Você vai andar pelas ruas, querido, e quando Deus fizer a obra na vida de alguém, você vai ver, essa pessoa vai falar, foi Deus quem fez, porque ninguém tira isso dela. A obra que Deus faz, ninguém tira, o milagre está ali registrado, e esse milagre tem um propósito, glorificar a Deus. O milagre tem um propósito, levar o homem à crença de que de fato existe um Deus. Você vai ouvir muita gente contando milagres. Mas, querido, junto com o milagre, precisa acontecer o processo da salvação. Precisa acontecer o processo do encontro com Deus. Alguém pode ser curado agora, mas daqui a algum tempo, ele vai partir desse mundo. E a pergunta que fica é, com quem você estará? Ou aonde você estará? Será que quando você partir desse mundo, ou então quando Jesus vier buscar a sua igreja, será que você vai estar eternamente com Deus? Ou você vai viver eternamente sem Deus? Será que você vai ser alguém que vai experimentar de fato a vida eterna com Deus? Ou você só experimentou o milagre, o estender das mãos? Junto com o milagre, há também a proposta da vida eterna. Há também a salvação. Porque esse jovem experimentou, queridos. Ele experimentou o milagre. E isso ninguém tira dele. Porque quem experimenta milagre, ninguém tira isso dele. E ele afirma, olha, um homem chamado Jesus passou o lodo dos meus olhos, mandou eu ir no tanque
Eu me lavei e agora vejo. Só que agora ele está afirmando que este que fez, a obra que fez nele, essa pessoa é de Deus, porque ninguém poderia fazer o que foi feito com ele. E essa palavra, ela traz um confronto, essa palavra traz um conflito, essa palavra traz resistência, e ele é expulso do lugar onde ele está. E quando ele é expulso do lugar onde ele está, agora sim, o Senhor Jesus vem ao encontro dele. E agora o Jesus não mais toca nos olhos dele, mas o Senhor Jesus vai direto, no íntimo, no âmago da vida desse jovem. O Senhor Jesus se revela para ele. O Senhor Jesus traz uma palavra de revelação para ele. E a pergunta que Jesus faz para ele é simples: crê tu no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? Ou será que o milagre que Jesus realizou na sua vida, ele é suficiente apenas para melhorar o seu casamento? Ou será que a obra que Jesus fez na tua vida, ele é suficiente apenas para levantar você de um leito, para remover você da enfermidade, para te dar uma casa, para te dar um trabalho, para te dar uma vida com um pouco mais de condição financeira? Será que você foi salvo para isso? Porque sim, queridos, eu já escuto muita gente dizendo: olha, você não está bem não, vai para a igreja, você precisa de uma igreja. Queridos, igreja não salva ninguém. O que a igreja vai fazer é promover para você um ambiente social, um ambiente saudável, um ambiente onde todo mundo é bonitinho. Dá uma olhadinha para o lado, vê como é que seu irmão é bonito. Olha para ele, pode olhar, irmão. Olha para o seu irmão, olha como ele é bonito. A igreja promove isso, relacionamento. A igreja promove um ambiente saudável. Na igreja nós podemos desfrutar de relacionamentos de amizade. Amizade, sabe, onde nós podemos trocar. E seria muito bom se nós vencêssemos as nossas limitações pessoais e nos entregássemos de fato a ter um relacionamento de amizade de verdade. Porque, queridos, eu ouso dizer para você, às vezes os nossos relacionamentos são superficiais. Fica naquele lugar do a paz do Senhor, irmão. Como vai, irmão? Bênção, bênção. Paz, paz, irmão. E a gente não aprofunda. A gente não mergulha. A gente não se deixa conhecer. Vivemos um relacionamento de amizade com um escudo, tentando se proteger de possíveis ataques, tentando se esconder para que o meu irmão não conheça as minhas limitações. Eu não sei você, mas eu me lembro que na minha época de jovem, adolescente jovem, eu tinha um grupo de amigos, éramos 8. E, queridos, a gente aprontava, tá? A gente aprontava. Ninguém conhecia Jesus. Bagunça, zoação, festas. A gente queria se divertir, bebida. Mas tinham momentos que a gente sentava e a gente contava as nossas dificuldades, um para o outro. E ali, sem conhecer a Deus, um aconselhava o outro: não faz isso não, você está fazendo, está errado. Olha, esse lugar não é lugar legal não vamos para lá mais não. Olha, você viu como foi esquisito aquele dia, vamos parar com isso. Sabe, queridos, se a gente se predispor, e olha, eu falo isso para mim também, não é só para você que eu falo isso não. Se a gente se predispor e nos deixar conhecer, nós vamos desfrutar de um ambiente, de um relacionamento tão tremendo, que a gente não vai querer outra coisa, senão caminhar junto. Mas será que o Evangelho, Jesus morreu na cruz para isso? Não acredito nisso não, querido. Eu acredito que isso é consequência. Jesus, ele chama esse rapaz, versículo 35,
Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crê tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Foi suficiente para esse homem abrir a boca e dizer assim: eu creio, Senhor, eu creio. E o texto nos diz que ele disse: eu creio, Senhor. E ele adorou a Jesus. Sabe o que me dá a entender isso? Que quando a gente conhece de fato a Jesus no íntimo, a nossa vida vira uma constante adoração ao Senhor. É uma vida de constante adoração. E eu quero rapidamente tirar alguns ensinos práticos desse texto. Rápido. Não vou me delongar. Quais são alguns ensinos que nós podemos tirar práticos desse texto? O primeiro ensino que nós tiramos, um ensino prático que a gente pode viver no dia a dia da nossa vida, é entender a importância da compaixão. É entender a importância da compaixão. Se de fato você foi alcançado por Jesus, se de fato você está aqui nessa noite, se de fato você é um milagre, você pode dizer: eu sou um milagre nas mãos do Senhor Jesus. Se de fato você crê no Senhor Jesus e você vive uma vida de adoração e você tem prazer nisso, em adorar o Senhor, você pode experimentar em meio à adoração, viver nesse relacionamento, nesse ambiente, a importância da compaixão. Entender isso. Jesus demonstrou compaixão ao curar um homem cego. Isso nos lembra de demonstrar a importância da compaixão em ajudar uns aos outros nas suas dificuldades. Nós precisamos nos importar, irmãos, uns com os outros. Eu preciso, queridos, ter interesse de fato. Quando eu perguntar para você: irmão, como é que você está? Está tudo bem? Querido, essa pergunta não pode ser apenas um cumprimento, mas eu preciso perguntar de fato: irmão, você está bem? E se você disser, se você for ousado para dizer: olha, eu não estou bem. Queridos, eu preciso ter ousadia para parar o que eu estou fazendo, olhar para você e falar assim: então, querido, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Quer falar? Vamos sentar aqui um pouquinho, vamos conversar. Talvez, querido, a única coisa que a pessoa precise é do seu ombro amigo. Ele não precisa que você dê conselho nenhum. Talvez a única coisa que ele precise é que você o escute, que você sente ao lado e que você se importe com ele. Talvez seja a única coisa que ele precisa. Que você se sente ao lado. Deixa ele falar. Tomara ele confesse pecado. Não se preocupe em responder, em dar direção, dar versículo bíblico, não. Ouça, escuta. Acabou de ouvir? Irmão, vamos orar. Vamos pedir para Deus te abençoar. E aí, querido, você estende as mãos sobre ele. E aquilo que você queria que Deus fizesse com você, peça para que Deus faça na vida dele. Se ponha. Sabe, se fosse você nessa situação, o que você gostaria que acontecesse, o que você gostaria que as pessoas fizessem por você, ouça. Sabe, querido, empenhe e lance o teu coração e entenda a importância de sermos compassivos um com o outro. Um outro ponto que nós podemos aprender é o valor do testemunho. O homem curado testemunhou ousadamente e poderosamente sobre Jesus, e isso nos lembra a importância de compartilhar a nossa fé e experiência com outros, mesmo quando enfrentamos resistência e dúvida. Nós precisamos compartilhar, queridos. Compartilhar da nossa fé e contar o que Deus está fazendo na nossa vida. Conta as suas experiências. Contem como Deus tem levantado você. Ou será que você, desde que você se converteu, você nunca ficou chateado com ninguém? Você nunca ficou aborrecido com ninguém? Você nunca cometeu erro?
Você nunca se sentiu perdoado por Deus? Conta as experiências. Conta o que você viveu. Conta o que você experimentou. Conta como Jesus está abençoando a tua vida. Conta como Ele tem sustentado você. Não sei você, queridos, mas eu já passei momentos de escassez. Momentos difíceis. Onde eu fui ajudado por outros irmãos. Irmãos na fé. E isso não é vergonha. Porque os momentos difíceis chegam. E as pessoas que entram nesse lugar, as pessoas são novas convertidas, elas precisam saber que a dificuldade faz parte da vida cristã. Os conflitos faz parte, os problemas faz parte da caminhada. Nós somos pessoas totalmente diferentes umas das outras. Você acha que é fácil para o Espírito Santo manter a gente junto no mesmo lugar? Você acha que é fácil? Porque se o Espírito Santo não trabalhar em nós, queridos, você está pensando que o pastor Zé Luiz é bonzinho? Está sempre lá em cima? A esposa que diga. Tem dias que ela fala para mim, Zé Luiz, olha. E ela, é mesmo? Olha, Zé Luiz. Tá bom. Então, não fala nada não, deixa eu ficar quieto. Eu vou melhorar. Somos assim, queridos. Mas Deus tem cuidado de nós. Um outro ponto é o reconhecimento da verdade espiritual. Os fariseus, apesar da sua suposta sabedoria religiosa, eles eram cegos, espiritualmente falando. Os fariseus conheciam toda a cultura. Os fariseus conheciam toda a questão da religiosidade. Mas, queridos, eles eram cegos espiritualmente. E pode ser que, assim como eu, em algum momento você tenha lido o texto bíblico e dito assim, caramba, não era o que eu pensava. Então eu preciso reconhecer, eu não sei tudo, eu estou aprendendo. E buscar o conhecimento com Deus. E o quarto e último ponto, é um aprendizado contínuo. A nossa caminhada cristã é uma caminhada de aprendizado. Todos os dias, a gente está aprendendo um pouco. Como eu falei com vocês, eu tenho uma filha. E eu aprendo com a minha filha. Às vezes ela fala algumas coisas que eu falo assim, caramba, é isso. Eu tenho tido a oportunidade de caminhar com jovens lá em Alcântara. E olha, como eu tenho aprendido com eles. Eu aprendo a me comportar. Eu aprendo a ter um pouco mais de paciência. Eu aprendo que não tem que ser como eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Eu aprendo a desenvolver um relacionamento com pessoas diferentes. Imagina, queridos, eu, um homem já nos seus 60 anos de idade, sentado batendo um papo com um adolescente, um jovem de 17, e ele mandando ver na tecnologia, e eu capengando na tecnologia. Estou aprendendo com ele. Às vezes eles mexem comigo. Não, pastor, não é isso aí não, pastor. É isso aqui, ó. E eu começo a rir. Eu não sei mexer nesse negócio, não me ensina aí então. Aí eles vão lá, aqui, pastor, é assim, me ensina. Estou aprendendo, queridos. A nossa vida é assim. É um aprendizado contínuo. Então você está fazendo 27 anos. Novinho, né? 27 anos. Jovem. Na flor da idade. No vigor. Porque essa igreja está no vigor. 27 anos, querido. Puro suco. É, irmão. 27 anos. Então, pastor, essa igreja está jovem, 27 anos. Tem muita coisa para fazer. Tem todo o Catarina para ganhar para Jesus. E os bairros circunvizinhos. Tem muita coisa para fazer. Jovem, você não tem ideia. Você não tem ideia do quanto Deus pode usar você nesse lugar. Você não tem ideia, jovem,
de quantos jovens aqui no Catarina estão esperando você. E eu não posso deixar de falar, porque eu sou assim. Eu estou olhando para essa moça, e o tempo todo eu estou olhando para você. Mas eu quero ousar dizer isso para você. Eu quero ousar dizer isso. Às vezes a gente se limita por causa da nossa idade. Mas olha, acredita no que Deus tem para fazer através de você. Você, com a sua pouca idade, você pode chegar a lugares que você não imagina. Você pode fazer coisas que talvez não cheguem ao seu entendimento. Mas olha, existe um Deus. Existe alguém chamado Espírito Santo de Deus que habita em você. Que pode dar a você um destino e levar você em lugares que você não imagina. Eu estou falando isso para você porque eu quero falar para a juventude desse lugar. Acredita no potencial de vocês. Acredita na força que vocês têm. Seja ousada. Tenha vergonha não. Simplesmente fale. O que o Espírito Santo vai fazer com que você falar, aí é com Ele. Deus abençoe você. Tá bom? Você é uma privilegiada por estar nesse lugar. Sabe, queridos, pessoal da música, a gente às vezes pode falar muita coisa. A gente tem muita coisa para falar. Mas o texto nos diz que Jesus fez uma pergunta simples. Crê tu no Filho do Homem? E ele disse, eu creio. E adorou ao Senhor. Sabe, que você não fique esperando que Deus fale muitas coisas, mas que você possa crer. E que você possa ser um adorador nas mãos do Senhor. E permitir que o Senhor leve você aos lugares onde Ele deseja te levar. Eu quero ser ousado para dizer para você nessa noite. Se você está aqui nesse lugar e você ainda não tomou a sua decisão com Jesus, se você ainda não disse, sim, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Ou se você, por algum motivo, se afastou da presença do Senhor, mas você está aqui nessa noite, ou você está assistindo essa transmissão, eu quero dizer para você que tudo o que você precisa para mudar a tua história é de Jesus. É ter um encontro com Jesus. E se você está aqui nessa noite, e se você quer tomar essa decisão com Jesus, se você quer deixar e convidar Jesus a entrar no teu coração, e a partir de hoje você viver uma nova história, porque sim, a obra que o Senhor faz, ela é imediata. Existe um processo, mas a obra que Ele faz é única. Ele te salva e pronto. Você tem direito à vida eterna e pronto. E agora é caminhando. Eu convido você a ficar de pé. Mas se você está aqui nessa noite e você ainda não tomou essa decisão com Jesus, eu quero te convidar a ser ousado e se permitir experimentar o toque do Senhor Jesus na tua vida. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou alguém que diga, olha, eu tenho caminhado longe, eu quero voltar para casa. Há alguém que queira fazer isso nessa noite, nesse lugar? Faça apenas um sinal. E nós queremos orar com você. Nós queremos abençoar a tua vida. Nós queremos profetizar sobre a tua casa. Porque, queridos, você não tem ideia. Não tem ideia da obra sobrenatural que o Senhor pode realizar.
Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Talvez você diga, eu creio em Deus, mas você nunca confessou a Jesus. Como eu falei antes, talvez hoje seja a noite do encontro com Ele.